Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa sala de estudos. Nesta aula, nós vamos olhar para um dos temas mais negligenciados e, ao mesmo tempo, mais potentes da educação infantil, o berçário. E para começar, eu vou deixar uma pergunta que costuma surpreender até mesmo os educadores mais experientes. Quando você pensa em bebês no berçário, você imagina sujeitos que exploram, que decidem, que se comunicam e constroem saberes, ou apenas pequenos que precisam ser cuidados? Essa pergunta, ela está no coração da obra de Paulo Fock, em Afinal, o que os bebês fazem no berçário? O autor, dentro dessa obra, revela o que muitos ainda não perceberam. Bebês fazem muito e fazem coisas incríveis. Eles coordenam ações, constroem estratégias próprias, criam modos de comunicar desejos, organizam brincadeiras, negociam materiais e desenvolvem a autonomia mesmo antes de falar. Paulo Fock mostra que, em um contexto de vida coletiva, os bebês não são ensinados. Eles atuam, pesquisam, elaboram e produzem cultura infantil. Talvez você já tenha vivido situações em que adultos subestimam os bebês dizendo: eles são pequenos demais para isso, não entendem ainda, eles não sabem esperar. E a obra combate justamente esse olhar, defendendo que o bebê ele é um sujeito pleno, potente e capaz, e que a escola ela precisa reconhecer e sustentar essa potência. Então, nessa aula, você vai entender aí o que os bebês realmente fazem no berçário e por que isso é tão menos visível do que deveria. Como o Fock reconstrói a ideia de comunicação, autonomia e saber fazer na primeira infância. A importância aí do ambiente, das interações e das relações entre pares. O papel do professor como pesquisador sensível, observador e intérprete do bebê e como essas ideias aparecem em concursos, principalmente em temas como bebês e crianças bem pequenas, na BNCC, e interações e brincadeiras. Vamos juntos? Agora que já abrimos nossa reflexão sobre a potência dos bebês no berçário, avançamos para compreender de forma clara o que Paulo Fock apresenta como essência da vida coletiva dos bebês e da sua atuação como sujeitos competentes. O autor, ele parte de uma premissa fundamental. O bebê é um sujeito cultural, ativo e intencional, e não apenas um ser a ser formado. Ele já nasce inserido em redes de relações, afetos e linguagens, construindo modos próprios de agir sobre o mundo. No berçário, longe de serem passivos, os bebês eles criam estratégias, organizam gestos, constroem percursos exploratórios e elaboram também formas de comunicação muito antes da linguagem verbal. Fock destaca que a autonomia do bebê ela não deve ser entendida como fazer sozinho, mas como participar das experiências, decidir caminhos, indicar preferências, manipular objetos, aproximar-se ou afastar-se de situações, engajar-se em ações compartilhadas. A autonomia, ela aparece no corpo que se move, no olhar que busca pelo outro, na mão que aponta, no gesto que pede, oferece ou recusa. Um outro eixo fundamental da obra é o da comunicação não verbal. Então, o bebê, ele conversa com o corpo, ele vai expressar aí intenções pelo olhar, pelo sorriso, pelo movimento, pela postura. Cada gesto comunica desejos, necessidades, curiosidades e relações. E Fock reforça que o professor ele precisa aprender a ler essas linguagens para compreender o que o bebê está tentando dizer. Eu já fui professora de berçário e de muitas formas eu conseguia me comunicar com os meus alunos através do olhar, através do sorriso, da forma como eles se expressavam.
E isso é incrível quando a gente tem exatamente isso, uma escuta atenta e uma observação atenta para entender o que eles querem dizer. O livro, ele também descreve o berçário como um contexto de vida coletiva, onde os bebês, eles aprendem uns com os outros. Então, Focke, ele mostra que os pares exercem um papel central, né? Os bebês observam, imitam, acompanham, interagem, disputam, convidam. A vida coletiva é o cenário onde surgem as negociações, as trocas de objetos, brincadeiras espontâneas e também descobertas compartilhadas. Eu tinha uma situação na sala onde 2 alunos brincavam sempre juntos. Quando eu deixava eles brincar de forma espontânea, não estava passando nenhuma atividade dirigida, apenas estava ali observando o comportamento deles, eles brincavam de esconde-esconde. Então, eles iam para o quarto da sala e eu sempre estava indo atrás para observar, né? A auxiliar também estava sempre observando. E, de alguma forma, eles encontravam entre eles formas de brincar e brincavam de esconde-esconde. O outro aluninho vinha, queria brincar junto, entrava na brincadeira. Então, eles mesmos criavam, né, o cenário onde eles aprendiam, eles faziam trocas e eles mesmos exerciam aí sua autonomia. Um ponto forte da obra é o papel do professor como um pesquisador sensível, né? Alguém que observa, que registra, que interpreta e devolve sentido às ações do bebê. Então, Focke destaca que o educador do berçário não é um cuidador apenas, é alguém que ajuda a tornar visível o que os bebês fazem, ampliando as suas experiências. E isso é muito importante, já que a primeira infância, os primeiros anos de vida, são os mais importantes dentro do desenvolvimento infantil. Então, o professor do berçário, ele é um dos, se não o mais importante durante toda a trajetória de aprendizagem e desenvolvimento dessa criança. E, por fim, a organização do ambiente, ela é apresentada como um elemento pedagógico central. Então, é preciso haver espaços ricos em materiais, texturas, alturas, percursos e oportunidades de exploração que sustentam a ação investigativa do bebê. Agora que nós já compreendemos aí a visão geral da obra, vamos avançar para dentro do texto, analisando os conceitos teóricos que Paulo Focke utiliza para defender a potência dos bebês e a complexidade da vida coletiva no berçário. A obra ela se apoia em referências da sociologia da infância, da psicologia histórico-cultural e da pedagogia da escuta. Dialoga com autores como Vygotsky, Vallon, Loris Malaguzzi e estudos contemporâneos sobre culturas infantis. Então, se você ainda não assistiu a aula sobre esses autores, na nossa sala de estudos você vai encontrar aulas sobre esses autores e muitos outros que vai falar sobre culturas infantis, ampliando então suas possibilidades. Paulo Focke, ele rompe com a visão tradicional que entende o bebê como alguém em preparação, dependente e não competente. Em vez disso, ele afirma que o bebê produz cultura, cria modos próprios de significar o mundo e se relaciona com ele. Então, um dos conceitos mais fortes da obra é o de saber fazer do bebê, né? Focke mostra que o bebê, ele não age ao acaso. Ele desenvolve estratégias, escolhas, repetições intencionais, explorações contínuas e ações coordenadas que revelam pensamento. E essas ações, ainda que silenciosas, elas são carregadas de sentido. Então, observar um bebê repetir o gesto de empurrar um objeto, de abrir e fechar uma caixa, ou encontrar caminhos para alcançar algo, é compreender o seu processo de construção cognitiva. Então, a gente consegue identificar de que forma que o aluno está avançando em sua autonomia, né? E de que forma nós, enquanto educadores, podemos mediar essas aprendizagens. Um outro ponto teórico essencial é o conceito de potência comunicativa. A comunicação do bebê, ela não se limita ao choro. Ela acontece pelo corpo todo. Então, o olhar que sustenta a interação, a mão que oferece um objeto, um gesto que chama o outro, um sorriso que vai criando um vínculo, uma postura que recusa uma ação. Então, Focke mostra que o educador ele precisa abandonar o foco exclusivo na linguagem verbal para conseguir perceber
as múltiplas linguagens do bebê. Um outro ponto, né, que o autor aprofunda é a noção de vida coletiva, mostrando que o berçário ele é um ambiente social ativo, onde os bebês eles negociam brinquedos, eles acompanham os movimentos dos demais, iniciam brincadeiras imitativas, eles observam também ações alheias e criam jogos de perseguição, de troca, de repetição e invenção. Então a criança ela aprende não só com o adulto, mas também com e entre os outros bebês. Um outro aspecto teórico forte é a função da documentação pedagógica. Inspirado pela abordagem de Reggio Emilia, Fock ele defende que registrar falas, fotos, gestos e percursos dos bebês torna visível o pensamento infantil e ajuda o professor a planejar novas propostas a partir daquilo que o bebê revela. E por fim, a teoria da obra, ela destaca que a prática com bebês exige uma pedagogia da atenção, da escuta e da delicadeza. Então, não se trata de antecipar conteúdos, mas de compreender os processos. Então, agora que nós já nos aprofundamos aí nos fundamentos teóricos que sustentam a obra, nós avançamos para observar como essas ideias elas ganham forma na prática cotidiana do berçário, exatamente como Paulo Fock descreve em suas pesquisas de campo. Imagine um bebê, né? Ou melhor, imagine um grupo de bebê onde o ambiente é organizado com cestos de tesouros, né? Ou seja, potes metálicos, colheres de madeira, tecidos, correntes leves, argolas, caixas, tudo isso estão dentro de um cesto. Aí um bebê retira um objeto, começa a bater, escuta o som, olha ao redor para ver se alguém percebeu o que ele fez, e aí ele repete o gesto de novo, pega outro material, compara, rasteja ali até o colega, oferece o objeto para ele. Tudo isso não é uma ação aleatória. Isso é um percurso de investigação. Você já parou para pensar nisso? Cada gesto ali é carregado de intenção. E o Fock mostra que é nesse tipo de exploração que o bebê ele constrói seus saberes fazeres, né? Seu saber fazer, que é testar, comparar, coordenar, provocar e comunicar. Então, você, enquanto educador, você já começa a perceber e identificar todas essas possibilidades que o aluno está externalizando de aprender e de se desenvolver. Agora, em um outro cenário, vamos imaginar um período ali de troca de fraldas. O bebê, ele vai, estica o braço e tenta pegar um pano. Segura o pé, ou ele aponta para algum objeto ao lado, uma pomada, e devolve um sorriso ali para o professor ou para o cuidador que está fazendo a troca. Paulo Fock afirma que momentos de cuidados não são intervalos pedagógicos, são oportunidades riquíssimas de comunicação. O bebê, ele participa ativamente do processo, coordena movimentos, expressa preferências e cria vínculos. Tudo isso faz parte da vida coletiva e da construção da autonomia. Eu me lembro bem que em diversos momentos eu trocava com a minha auxiliar de sala e eu mesma ia fazer a troca dos bebês, né? Dava banho neles, trocava fraldas, tudo isso para conseguir identificar de que forma eles iam, né, se comunicando com os objetos, que eu podia me interagir melhor com eles, né? Externalizar aí um pouco de cuidado com eles, dele comigo, fazer uma troca bem bacana. E eram momentos onde eu conseguia aprender que eles não podiam colocar a pomada na boca, que eles não podiam chupar o lencinho umedecido, que o sabonete tinha que tomar cuidado para não machucar os olhos. Então, tudo aquilo era momento de aprendizado, de troca, de criação de vínculos, e eu percebia que tudo isso me aproximava bastante dos meus alunos. Então, se você está na sala de aula de um berçário, aproveite esses momentos de troca também. Aproveite esses momentos para que você possa aprender com o seu aluno e ensinar um pouquinho para ele também.
Um terceiro exemplo trata das interações entre pares. Então, vamos supor que dois bebês, eles querem o mesmo tambor. Um puxa, o outro puxa de volta. Os dois riem. Aí soltam, batem o tambor juntos, afastam-se e depois retornam. Para um olhar desatento, isso parece uma disputa pela posse do objeto. Para Paulo Fock, isso é negociação, experiência social, construção de regras implícitas, aprendizado sobre turnos e convivências. E é um momento onde o professor ele pode explicar sobre a negociação. Um outro estudo de caso aparece quando o professor ele organiza percursos motores, colchões, túneis, planos inclinados, caixas grandes. E os bebês, eles ensaiam subir, descer, rolar, empurrar, arrastar. As ações, elas não são brincadeiras soltas. Elas são experiências corporais que estruturam percepção espacial, equilíbrio, coordenação e relação com o ambiente. Em todos os casos, o papel do professor é observar, registrar e interpretar, não conduzir ou interromper. E a pergunta central da obra, ela ecoa na prática. O que um bebê está tentando dizer com este gesto? E essa leitura, ela transforma o berçário em um espaço de pesquisa viva. Então, agora que nós já observamos como as ideias de Paulo Fock se materializam no cotidiano do berçário, nós vamos avançar para uma parte da aula para que nós possamos compreender como as bancas, elas costumam utilizar esses conceitos nas provas, especialmente quando o tema é bebês, vida coletivas, interações e brincadeiras e a BNCC. Então, se você está se preparando para concurso, pegue um papel e uma caneta e anote essa parte da aula. Os concursos, eles geralmente exploram alguns eixos principais dentro da temática aí sobre bebês ou até mesmo da obra de Paulo Fock. Uma delas é o bebê como sujeito ativo, competente e cultural. Então, as bancas, elas adoram descrever situações onde o bebê investiga, decide, aponta, observa pares, inicia interações, explora objetos ou coordenações e pede, então, que o candidato identifique a concepção de bebê que está presente na questão. E a alternativa correta sempre vai valorizar potência, protagonismo e saber fazer. O segundo ponto é o da comunicação não verbal e múltiplas linguagens. Então, é comum que a prova ela traga exemplos de gestos, olhares, sorrisos, aproximações, trocas de objetos ou movimentos corporais como uma forma de comunicação. Há pegadinhas que tentam reduzir essas ações a ideias de reflexos ou imaturidade. Então, o Fock ele mostra o oposto. O bebê, ele sempre se comunica intencionalmente. E o outro ponto é a vida coletiva e a aprendizagem entre pares. As bancas, elas descrevem bebês negociando objetos, observando, imitando e construindo barreiras e também brincadeiras. A alternativa correta, ela sempre vai apontar que bebês aprendem uns com os outros e não apenas com o adulto. Então, alternativas que tratam essas situações como disputa, ciúmes ou bagunça estão completamente incorretas. Além disso, provas elas costumam cobrar que o professor do berçário seja um pesquisador, observador e intérprete e não apenas um mero cuidador. Então, as pegadinhas elas costumam aparecer quando alternativas elas afirmam que os bebês são pequenos demais para a autonomia ou que momentos de cuidado não são momentos pedagógicos. E as respostas corretas, elas sempre valorizam a escuta, a documentação, a leitura das intenções e ambiente como suporte de exploração. Então, agora que nós já identificamos como as bancas elas exploram as ideias de Paulo Fock, vamos concluir essa aula retomando aí a essência dessa obra, que é entender como alguém que pensa, age, comunica, investiga e constrói cultura mesmo antes da linguagem verbal. Afinal,
o que os bebês fazem no berçário. O FOC nos mostra que eles fazem muito, que eles constroem trajetórias exploratórias, ensaiam gestos cheios de intenção, negociam objetos, observam pares, iniciam brincadeiras, comunicam desejos e produzem saberes. O professor do berçário, nessa perspectiva, ele não é apenas cuidador, é um pesquisador sensível, um intérprete das múltiplas linguagens infantis e um organizador de ambientes ricos que sustentam a autonomia e a descoberta. Então, aqui vai uma dica final. Cuidado com alternativas que tratam bebês como sujeitos passivos, imaturos ou incapazes de participar da rotina. FOC, ele rejeita completamente essa visão. O bebê, ele é protagonista desde o início. E a sua comunicação, ela vai muito além do choro. Alternativas que reduzem momentos de cuidado ou interações entre os bebês a ações sem intencionalidade estão completamente incorretas, tá? Então, se essa aula ampliou o seu olhar para a potência dos bebês e para a complexidade das interações do berçário, você está no caminho certo. A educação pública, de qualidade, ela começa quando reconhecemos o bebê como um sujeito pleno, produtor de cultura e protagonista do seu próprio processo. Vejo você em outra aula aqui da nossa sala de estudos. Até mais!